Olá, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Queria falar um pouco hoje sobre total dependência de Deus. Total confiança, total dependência do Eterno. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, diz a Bíblia que Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. E aí ele já havia matado a Tiago. Já havia matado Tiago. E prenderam Pedro. Porém, estava bem no período da Páscoa. Eles tinham o costume de respeitar aquele período da Páscoa, né? Pedro, então, ficou preso. E ele disponibilizou 16 soldados para guardar Pedro. Olha que coisa, hein? Pedro, que sempre viveu uma vida tão simples, né? Era um homem pescador, um homem trabalhador, um homem pescador. Não oferecia nenhum tipo de ameaça para Herodes nem para ninguém. Era um homem de Deus. E agora se acha diante de uma situação como essa. Imagina você saber que um amigo ou um parente seu já havia sido morto. E Herodes não estava de brincadeira, ele sabia disso. Ele sabia que Herodes não estava de brincadeira. Então ele foi preso, aguardou passar aquele período da Páscoa. E os soldados, 16 soldados, foram disponibilizados por Herodes para guardar Pedro ali na prisão. Para chegar o dia da execução. Ele estava esperando a morte. Agora pensa aí comigo, Brasil. Imagina a pessoa, que Deus o livre, né? Você ou eu. Deus nos livre de receber uma notícia como essa. Lá na região onde eu cresci, quando se referia a uma localidade, um bairro, uma rua, uma cidade que era muito violenta, né? O índice de violência era muito grande e as pessoas usavam e diziam: olha, em tal lugar a coisa está feia. Lá estão matando um, deixando o outro amarrado. Era uma alusão à violência que estava desencadeada ali, muito grande. E foi assim a situação que Pedro enfrentou. Mas o texto diz aqui em Atos, no capítulo 12, versículo 1 em diante, que havia, no versículo 5, diz que havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Então, queridos, o que a gente pode extrair, aprender a princípio aqui? Que aonde existe um povo orando, uma igreja clamando, aonde existe alguém vivendo nessa total dependência de Deus, não importa o tamanho do problema, nós temos vivido no Brasil e no mundo dias difíceis, dias de muitas notícias desagradáveis, perdas, luto. Coisas horríveis têm acontecido, não é verdade? Mas nós não podemos esquecer isso, Brasil. Que há um Deus vivo que continua respondendo às orações do seu povo. Os clamores. Continua se manifestando na vida daqueles que vivem na total dependência. Aí eu fico maravilhado porque quando chega no versículo 6 que diz que Pedro dormia, ele sabia de tudo. Ele sabia que a coisa não era brincadeira. E que Herodes não estava... Ele já havia matado a Tiago. Tiago já tinha sido morto, um amigo dele. E mesmo diante desse cenário aqui, o texto diz que Pedro dormia. Pedro dormia. Tem gente que não consegue dormir mais, não consegue se alimentar porque recebeu uma notícia ruim, que alguém está doente, que passou por isso, por aquilo. Então que essas palavras venham encher o seu coração de fé e de confiança. E de total dependência do Deus eterno. Que continua mesmo, ele não muda diante das coisas que acontecem. Não, nosso Deus continua mesmo. Pedro dormia, você acredita nisso? Dormindo lá no meio de 2 soldados. Eram 16 que estavam ali na escolta guardando Pedro. Ele dormia. Diz a Bíblia que enquanto ele dormia, o anjo apareceu. Aleluia. Tocou em Pedro e falou: Pedro, levanta-te. Levanta-te. Pedro acorda ali meio que atordoado, né? Estava dormindo e de repente desperta ali no meio de 2 soldados. E aí Pedro ia saindo rápido, o anjo falou: volta e pega a sandália. Eu fico imaginando a cena, né? Pedro sai de noite, de madrugada, descalço pela rua. O anjo falou: não, porque Deus observa, ele vê esses detalhes em nossas vidas. Volta e calça a sandália, pega a capa e segue. Aleluia.
Então, queridos, que essa palavra possa fortalecer o seu coração. Não pensa que Deus esqueceu ou que perdeu o controle, não. Viva nessa dependência, nessa confiança. Você de qualquer denominação, do Brasil inteiro, o nosso Deus é o mesmo. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo. E os anjos dos céus, eles recebem ordem ao nosso favor. Eu não sei que tipo de livramento você precisa. Pedro recebeu um livramento de morte, estava preso e o anjo foi lá e trouxe a resposta. Levou Pedro e ninguém viu, hein? Ninguém viu o que Deus vai fazer na sua vida, ninguém vai ver, só vai ver o resultado depois. Só o resultado, só a notícia depois. Se tem alguém orando, se você está orando, se tem alguém intercedendo pela sua vida, creia nisso. Viva na total dependência que a resposta dos céus virá. O anjo levou Pedro, eu fico imaginando, depois que eu gosto de imaginar, né, de meditar no texto, a cara dos soldados que estavam ali. 16 homens? Rapaz, tinha 16 homens aqui, ninguém viu? Não, ninguém viu. Porque o que Deus faz é só você e Ele que sabe. Então prepara o teu coração, tem notícias boas chegando, viu? Mesmo em meio às notícias ruins, aos acontecimentos desagradáveis, os céus continuam trabalhando ao nosso favor, em favor daqueles que creem, daqueles que acreditam e daqueles que vivem em total dependência. Deus abençoe, querido, sua vida. Deus abençoe a todos que assistirem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então clica aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal. Você que gostou, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.